hora e o dia são desconhecidos. Marcos 13:32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigie, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigie. A hora do Senhor é desconhecida. O que mais me chama a atenção aqui é que é como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, a terra, encarrega de tarefa cada um dos seus servos, nós, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigie, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer, se ele vier de repente que não encontres dormindo. O dono da casa é o Senhor. Essa casa somos cada um de nós. E o Senhor, Ele encarregou cada um de nós com uma tarefa. Uma tarefa a ser cumprida naquela casa, através daquela casa. Através daquela casa. E o que Jesus estava falando aqui com os seus discípulos, ele estava ali no Monte das Oliveiras e ele estava falando com os seus discípulos que eles perguntaram, o contexto da história é que eles perguntaram, Pedro e João ali, eles estavam ali, e eles falaram assim, Senhor Jesus, olha que pedras maravilhosas, olha que obras maravilhosas, e Jesus olhou para eles e falou assim, está vendo essas pedras aqui? Não ficará pedra sobre pedra. E eles perguntam, Senhor, quando é que vai acontecer todas essas coisas? E o Senhor começa a falar com eles que para eles prestarem atenção nos sinais, nos versículos anteriores. E beleza, hoje nós estamos vendo essas dores de parto se cumprir. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo as dores. E Jesus fala assim, olha, vocês não se assuste, porque ainda não é o fim. Isso são só umas dores de parto que nós estamos vendo hoje entre Israel, Irã, Ucrânia, outros países em guerra. Isso não é o fim. São só os rumores, são só as dores, o início de um parto. Só que tem uma coisa aqui no versículo anterior que ele fala assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E aí é uma atenção para nós. Muitas coisas que está para se cumprir já está pronto. Todos os utensílios para o templo, os animais, as vacas vermelhas, novilhas vermelhas já estão prontas. Só está precisando agora levantar o segundo templo. E aí Jesus ele fala isso, fala assim, olha, quando vocês viram o sacrilégio terrível num lugar onde não deveria estar, então quem lê entenda que quem estiver na Judeia, fuja para os montes. E hoje nós estamos vendo isso. Às vezes a gente fala assim, Jesus está voltando. Jesus... Sim, Jesus está voltando. Esse só é um princípio, né, das dores. Lá no versículo do capítulo 13, no versículo 24, ele vai dizer assim, mas aqueles dias pós-tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então, o Filho do Homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos dos confins da terra e até os confins do céu.
céu e terra passarão, mas as minhas palavras não. É o que ele diz. E aí, o dia e a hora são desconhecidos, que eles perguntam, mas quando é que vão acontecer essas coisas? E o Senhor fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. É interessante que nem o filho sabe. O filho está fazendo uma profecia, mas o filho não sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, em que ele próprio vai vir. Quanto ao dia nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão somente o Pai. O Senhor, o Pai sabe esses dias. Então fiquem atentos. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos o que você está fazendo com aquilo que o dono da casa deu para você. O que você está fazendo com aquilo que o dono da casa encarregou você de fazer. Ele saiu, deixou a sua casa, foi para uma viagem e disse: eu vou voltar. O Senhor Jesus deixou coisas para nós. Deus enviou o seu Filho para dizer as boas novas e o que fazer. Ele nos encarregou. Ele deixou pessoas cuidando da sua casa, servos cuidando da sua casa. O que você está fazendo com aquilo que Deus confiou a você? É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se é à tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, você não sabe. Algumas pessoas falam, não, vai voltar meia-noite. Eu lembro que algumas pessoas falavam assim, eu vou dormir já vestido, porque se Jesus voltar eu tô pronto. Você precisa estar com as suas vestes prontas. É uma vida caminhando de acordo com o que a palavra de Deus diz, uma vida santa. Não é as suas roupas que vai dizer se você é santo ou não. E é lógico que dependendo do que você veste, diz muito a respeito como está a sua vida mesmo em si. Mas Jesus fala isso. Ninguém sabe se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer, se ele vier de repente, que ele não encontre muitos dormindo. Isso aqui me enche meu coração de temor e é por isso que eu vim gravar esse vídeo. E que ele, quando vier de repente, ele não encontre muitos dormindo. Que eu e você, a gente possa refletir nessa mensagem de Cristo. Que quando ele vier, ele não encontre nenhum de nós dormindo. O que digo a vocês, digo a todos. Vigie. Não é o fim. Eu acabei de ler. Estamos vendo tudo isso. É só as dores. É só as dores. É só o início de um parto. Estamos vendo rumores de guerra. Estamos vendo nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo tantas coisas, guerras, fomes, tudo isso estamos vendo e não é de hoje. Jesus acabou de falar isso. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês. A gente estamos vendo tudo isso acontecer. Mas que ele não encontre vocês dormindo. Isso tudo que está acontecendo agora é só o início das dores de parto. Uma mulher, quando ela está prestes a ganhar, começa a vir as dores de parto. Começa a vir os incômodos porque o bebê já quer nascer. O que está acontecendo é essas dores de parto. E ele está vindo sim, com certeza. Mas que ele não encontre nenhum de nós dormindo. O que você está fazendo com aquilo que o dono da casa deixou para você fazer? Você é a casa. O que ele deixou para você fazer? Quais são os talentos, os dons que ele colocou dentro de você? Quão formoso é os pés daquele que anunciam o evangelho. Ele falou assim, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Que hoje a gente possa meditar nisso.
que o dono da casa está voltando. E ele encarregou os seus servos dos seus afazeres e disse para o porteiro: vigie, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Se ele vai vir à noite, se ele vai vir à tarde, ao cantar do galo, ninguém sabe. Que nós possamos estar atentos, não só quando a gente ouve as guerras, os rumores de guerra. A palavra de Deus diz também que vai ser um tempo como o de Noé também, que todos comiam, bebiam, se davam em casamento, estava todo mundo feliz. E de repente, o dilúvio veio. É muito fácil a gente ficar atentos quando vê esses rumores de guerra, a gente já se apega a Deus. Mas chega momentos que às vezes a gente nem olha mais isso, fica comum. Ah, faz tanto tempo que eu ouço falar sobre isso e Jesus não voltou. Vigie, porque nem o filho sabe nem o dia e nem a hora, senão somente o Pai. Tenha um bom dia para vocês.